Gente, se você for ser você mesmo, quem você realmente é, e você fizer o que você gosta, vai vir. O pagamento vai vir, de alguma forma vai vir. Sejam todos bem-vindos ao podcast IDEARC. Aqui a gente fala sobre identidade de arquiteto, sobre como manifestar esse talento que é individual, pessoal e intransferível, que faz com que os profissionais hoje tenham sucesso no mercado. Eu sou a Catri, uma ex-arquiteta que sonha em mudar esse mercado, transformar ele e tornar ele muito mais evoluído. Gente, eu tô aqui com Jefferson Branco. Ele é um ícone aqui em Santa Catarina. E o que é mais interessante, ele é uma celebridade, porque estávamos aqui para começar a gravar esse podcast e os seguidores já estavam abanando, ele disse, eu não sei quem é, e eram seguidores dele. Ele vai compartilhar um pouquinho dessa jornada, né, de ser arquiteto. E já começo te pedindo, Jefferson, se apresente para nós. Oi, gente, Jefferson Branco aqui. Obrigado pelo convite primeiro, Catri, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu acho que é um projeto super legal, um projeto novo, que eu acredito muito. Quando me apresentaram, me convidaram pela primeira vez, fiquei bem feliz. Então hoje a gente veio aqui conversar um pouquinho sobre essa jornada, né? Eu tenho 29 anos, sou aqui da região, sou de Navegantes. Hoje o escritório fica em Itajaí e eu moro aqui em Balneário, mas a região aqui é toda muito conectada, então a gente acaba atendendo a região como um todo. Sim. Tenho o meu escritório há 3 anos, desculpa, agora. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, sobre essa jornada, como é que a gente conseguiu em tão pouco tempo alcançar algumas coisas legais aí. Obrigado pelos elogios, inclusive fico super feliz que vocês tenham essa percepção, eu não consigo me enxergar dessa maneira ainda. As coisas acontecem muito rápido, tem acontecido muito rápido, então vamos ver o que a gente consegue ajudar o pessoal aí que está começando também, mais começando do que eu ainda. O que a gente puder compartilhar e ajudar, a gente está sempre aqui para isso. Que ótimo, porque a ideia realmente é trazer profissionais que inspirem outros profissionais. Eu acho que em qualquer nível, quem está começando, quem está 5 anos formado, quem precisa fazer um retrofit, né, buscar uma nova forma de ver esse trabalho, eu acho que vai se inspirar. Eu gosto de dizer que o IDEARC é sobre arquitetos para arquitetos. E, volto a dizer, designers de interiores, decoradores, não fiquem chateados comigo, porque eu acredito que todo mundo tem uma identidade de arquiteto, porque todo mundo tem uma casa, todo mundo organiza a sua casa, às vezes não contrata um profissional para ajudar. 85% não contratam. Ontem a gente teve palestra da Doma aqui no evento, inclusive, então, e 85% do mercado não contratam arquiteto, gente. Então a gente tem aí muita gente precisando do nosso trabalho. E que tem esse olhar, né? Eu acho que a arquitetura é cuidar do espaço. Então, todo mundo tem um pouquinho de identidade de arquiteto. Eu concordo total. É uma coisa meio médico e louco, todo mundo tem um pouco. O arquiteto também. Esse ditado tá errado. Tá errado. E aí eu trago esse conceito para os profissionais, porque eu há 25 anos estou nesse mercado, eu estudo esse mercado, sou apaixonada por esse mercado, e o que eu vejo? Que quando você tem o profissional tem uma diferenciação, quando ele começa a ter resultados que aparecem mais, o que tem nele que não tem no outro? E eu tenho certeza que é a identidade de arquiteto. E aí eu já vou para a primeira pergunta, gente. Por que arquitetura? Como arquitetura? Como aconteceu isso na tua vida? Me conta. Tá. Eu demorei muito para perceber a quantidade de formas de expressão, meios de expressão que eu fui exposto quando criança. Então isso vem acontecer muito mais tarde agora, mas eu nunca durante a infância, etc., eu sempre fui muito inquieto, gostava muito de me expressar artisticamente, sem saber que isso era um meio de expressão ou qualquer coisa desse tipo. Então, como profissão, eu sempre quis ser astronauta ou biólogo. Uau! São coisas completamente malucas, né? A biologia me segue até muito hoje, eu sou fascinado por animais, a qualquer momento que eu possa eu estou assistindo Animal Planet, e eu acho que isso faz muito sentido no meu trabalho também.
Tenho meus 2 furões, que me acompanham nas redes e tudo mais. Vem o Tobias e a Tereza por lá. São um casal tu tem um casal de furões. Um casal de furões, sim. Comecem a anotar coisas diferentes que vocês vão ver aqui. Por aqui, exatamente. Mas, Catri, muito mais tarde, então, na verdade, está no primeiro ano do escritório. Eu lembro que eu dei uma entrevista e foi na entrevista que eu percebi isso, fazendo essa retrospectiva, né? A pergunta era muito parecida, de onde começou, como surgiu. E lá eu tive o insight de que, nossa, eu fui exposto a muita coisa quando criança. Então, por responsabilidade dos meus pais. Eu venho de uma família humilde, mas que nunca me deixaram ficar sem fazer nada no tempo ocioso, assim. Então, era o curso da Casa da Cultura, de R$20 por mês, de desenho, curso de pintura, curso de dança, curso de tudo quanto é coisa. Eu podia desistir, tava tudo bem. Nunca me forçaram a nada, nunca me obrigaram a nada. Legal. Mas eu não podia ficar sem fazer nada. Entendi. Então eu tive muito contato com esses meios de expressões muito desde pequeno. Assim, minha mãe ia pra aula de pintura, de tecido, assim, de pano de prato. Mãe, eu quero junto, ia junto. Então eu acho que essa veia mais artística, assim, começou a surgir daí. E aí depois, então, estando mais pensando no mercado de trabalho, essa ideia de biologia, ideia de astronauta, era uma coisa mais de infância, realmente, aquela coisa sonhadora, assim. E aí quando eu comecei a me entender como pessoa, como profissão, sempre foi arquitetura. Nunca teve uma outra segunda opção. Então, tipo ali... Mas tu não tem ninguém na família, não tem esse histórico? A gente não tem uma família de empreendedores. A gente tem zero histórico de empreendedorismo. Então, hoje, minha irmã é minha sócia, a Letícia Branco. E aí, a gente apanha muito no dia a dia, assim, aprende muito. E tô aqui, inclusive, para tentar dar umas dicas e compartilhar com vocês aí os sofrimentos que a gente teve nos primeiros anos de escritório. Legal. Tu já começou sem querer responder as outras perguntas. Nessa jornada, ok, então vou fazer arquitetura, estou super feliz, é isso que eu quero, vou ser arquiteto, estou com o diploma na mão, ou comecei a ter noção do que é isso. E aí? Como é que nasce o escritório? Quais foram os desafios? Quais são, né? Qual é essa visão que tu teve para montar uma estrutura hoje de escritório? Então... Quantas pessoas tu tem lá? Hoje somos em 7 pessoas. Uau. Entre designers, arquitetos, design de interiores, arquitetos e estagiários. E a Letícia, que é a minha sócia, ela cuida só da parte de administrativa e financeira, o que já fica a primeira dica, gente, é super importante. Então ela fica à frente de toda essa gestão, assim. Mas é muito engraçado, a minha história é bem particular, assim, e quanto mais única, quanto mais diferente essas histórias, eu acho que isso dá uma repercutida maior, com certeza, né? E dá repertório pra gente também na hora de criar e do que querer fazer. Verdade. Então, no meio da faculdade, essa história então de querer fazer arquitetura era uma questão mais mercadista mesmo. A gente vinha de uma ascensão em 2012, quando eu entrei na faculdade, do engenharia civil, da construção civil, um boom da construção civil. Principalmente aqui na nossa região, né? A região de Balneário aqui estava uma explosão assim, total. E aí, principalmente de engenharia civil, mais até do que arquitetura. Então, todos os meus primos foram fazer engenharia civil. O sonho do meu pai era que eu fosse fazer engenharia civil e eu quis fazer arquitetura porque eu sempre tive muito essa coisa do desenho à mão, da pintura, da coisa mais lúdica, mais cênica. E aí, depois de um ano de faculdade de arquitetura, por livre e espontânea pressão, eu saí e fui para fazer engenharia civil. Uau! E aí... Que choque! O que foi muito bom. Hoje eu vejo muito... Eu repeti muitas vezes essa fala de que foi os 6 meses que eu perdi da minha vida. Mas hoje eu entendo que foram 6 meses que eu tive certeza do que eu não queria fazer na minha vida. Uau! Então, e às vezes isso é muito importante. Porque tu pode não saber o que tu quer, mas... Se Saiba tu souber que não quer, já é muito bom. Perfeito, eu uso esse discurso até hoje com os clientes. Uau. Às vezes me mandem referência do que vocês não gostam, não me mandem referência só do que vocês gostam. Sabe? Sim. É muito importante saber o que a gente não quer pra gente. Talvez até mais importante do que saber o que a gente quer. É verdade. Então, eu comecei em engenharia civil, fiz por 2 meses só a faculdade, arrumei um emprego no área da faculdade, ia pro emprego ao invés de ir. Meu pai achava que eu estava indo pra faculdade.
ficou lá pagando, coitado, mas foi ele que me obrigou, então... É, um castiguinho. Foi só um castiguinho no papai, mas tá bom. Minha mãe sabia, minha mãe sempre me apoiou muito, Sim. ela sempre soube. E aí, depois desses 6 meses, eu voltei pra arquitetura e aí me encontrei cada vez mais. Sim. Só que sempre ainda com essa de, tipo, não vai dar em nada, teus primos estão fazendo engenharia civil, enfim, sabe? Essa coisa meio nessa vibe. E aí eu tava no 4º semestre da arquitetura e a minha professora Gilceia, ela foi a primeira pessoa que viu um talento em mim ou algo de diferente. Eu digo que foi a primeira pessoa que acreditou em mim. E ela falou, Jeff, você tem que fazer intercâmbio, você tem que ver o que está acontecendo fora do mundo da arquitetura para você entender o contexto global. A gente fecha muitos olhos. E eu mudei muito minha cabeça mesmo, porque para mim arquitetos eram os arquitetos da minha cidade, de Navegantes. Eram os arquitetos que faziam casas geminadas, nenhum problema com fazer casas geminadas. Mas eu não queria isso para a minha realidade. Ela conseguiu ver o potencial que tu tinha, mas que tu tinha uma certa limitação de visão de mundo. Exatamente. Então, entendi. Nunca tinha feito nenhuma viagem internacional, como eu comentei, minha família é humilde. Nunca tinha feito nenhuma viagem internacional, Sim. Então não tinha esse repertório muito. E tem outras maneiras de ter esse repertório também, gente. Não precisa usar isso como muleta. A gente tem hoje internet completamente conectados e tudo mais. Mas ela me incentivou isso e eu participei da última turma do Ciências Sem Fronteiras, um projeto do governo que financiava os estudos fora. Então eu passei na seleção, tinham vários testes, etc., as médias da faculdade que eles analisavam, o inglês. E aí eu fui para fora do país, fiz o intercâmbio lá. Isso tudo vai conectar com porque eu abri o escritório, tá, gente? Eu prometo. Que a história... Não, tá ótima. Assim, continua, fica tranquilo que a história tá ótima, eu tô amando. Então eu fui pra lá, fui pra Califórnia, estudei 1 ano de arquitetura na Califórnia. Uau! E fiz o estágio de 3 meses num escritório em São Francisco, na Califórnia. Então, e aí quando eu voltei, eu tinha mais 2 anos de faculdade, voltei pro Brasil, comecei a estagiar numa construtora de navegantes. Sim. E o meu chefe me convidou para voltar para lá, dos Estados Unidos. Só que eu não podia, eu tinha que terminar a faculdade. E esse 1 ano que tu cursou lá valeu como cadeira? Então, esse eu acho que é uma outra dica que eu daria que é diferente da minha história do que realmente o pessoal faz com o intercâmbio. O pessoal quer matar a faculdade o quanto antes, mais rápido. Uhum. Eu peguei matérias justamente que eram um déficit da faculdade do Brasil. Uau! Então, no Brasil, a faculdade, o contato, ele não que seja exclusivamente, mas é muito mais voltado para a parte técnica do que para a parte artística. E fora do país, ou pelo menos algumas faculdades fora do país, e algumas faculdades aqui no Brasil devem ser assim também, são mais voltadas para a área artística. Sim. Essa visão mais de arte, a arquitetura como arte mesmo. Sim, como uma, né, eu acho que não tem como desconectar. Não tem como desconectar. Né? Mas eu acho que a gente tem acontecido muito deixando muito comercial, muito... eu sinto que a gente está numa transição, tá? Fordismo, a gente eu vou falar, fazem mais de 20 anos que eu comecei fazendo arquitetura. Num desses podcasts que vocês vão ouvir, tem uma história na minha primeira cadeira de projeto, que eu não vou repetir aqui, vou contar outras histórias. Mas o que acontece? O que eu vejo é que antigamente a gente tinha muito mais esse estímulo, né, de abrir a mente, de olhar a arquitetura, cidades ideais. A gente estudava muito a história da arquitetura, mas não aquela história pesada. Como as coisas aconteceram, né? Como os arquitetos enxergavam esse mundo. Essa visão de mundo, né? De mundo, meio que isso, é uma visão de comportamento. Isso era muito intenso no passado, né? E acabava que daí o profissional penava um pouquinho quando saía, porque estava com a cabeça muito aberta. Eu sempre dizia que dá uma fechada. Mas eu concordo contigo que hoje a faculdade de arquitetura ela ainda está em transição. Acho que a gente não está ainda num modelo ideal. Assim. Eu acho legal saber que já teve esse momento muito mais artístico. E hoje a gente está vendo um momento mais teórico, mais técnico, porque, não é teórico. Assim, eu sou da época que não existia AutoCAD. Então não existia não ser artístico, entendeu? Sim. A gente comprava aqueles pincéis de pelo de mata para fazer nanquim. Tadinha das matas, meus furões, pelo amor de Deus, eles são primos. Não, e assim, eu não sei se você sabe, mas eles são bem carinhos, né? E aí... e a gente trabalhava com nanquim, a gente fazia perspectivas
né? E tem uma arquiteta que, se Deus quiser, a gente vai trazer aqui, que ela ainda faz perspectivas. A gente fazia perspectivas isométricas, com 2 pontos de fuga, porque era como você expressar o que você imaginava. E aí eu peguei toda a transição, né, dessa tecnologia, que é fantástica, cada dia é melhor, mas eu acho que nesse meio do caminho a gente tem perdido esse traquejo, sabe, da arte. E que tu foi lá e deu uma resgatada lá nos Estados Unidos. Isso, eu peguei matérias que eram completamente fora da grade, eram tipo desenho à mão, meios de expressão, design thinking, que é a maneira de pensar design. Lembrei agora da história para contar. Eu sempre vou contar uma história agora, já tenho isso na minha cabeça. É pra isso que a gente veio, né? Não sei. A entrevista não é minha, é dele, mas eu vou complementar. É nossa, que isso? É nossa, vamos lá. Sabe o que? Eu tinha uma cadeira de desenho, que eu não lembro o nome, que era só na caneta, no lápis 6B. A gente ia para o cenário, então eu comecei a minha faculdade em Pelotas, então você imagina Pelotas, uma cidade super histórica, antiga. A gente saía para a rua, mandamos fazer uma prancheta com MDF, que não existia. Não existia MDF, tá, gente? Minha prancheta era de MDF, uma coisa luxuosa. E a gente carregava uma prancheta deste tamanho pra rua com um professor maluco que fazia nós desenhar aquilo só no 6B. Então, olha que louco esse resgate. Então, aí eu já me conectei contigo. Porque em 2015 eu tava desenhando com carvão, desenho de observação, etc. Desenho de observação. E aí tu observa o quê? Como é que tu faz? Uma árvore, tudo luz e sombra. E daí tu começa a tomar a base da propriedade, né? Então, como é que faz uma iluminação? Se tu não entender de luz e sombra... Cheios e vazios, Rita. Chega de mim, vamos lá. Não, aí eu fiz esse intercâmbio e tal, daí voltei pro Brasil, então tava trabalhando nessa construtora, e daí começaram a acontecer coisas muito malucas em paralelo na minha vida. Foi a construtora me contratar como coordenador, não tinha um setor de projetos. Jeff, a gente quer que tu monte um setor de projetos. Uau! Contrate gente, vai coordenar a galera, etc. Eu fazia parte do planejamento estratégico da empresa, eram 7 coordenadores. Então a galera toda de cabelo branco e eu não sabia o que eu estava fazendo lá. Mas eu aprendi muito e eu estava fazendo alguma coisa, porque eu era a única pessoa que tinha coragem de falar, de trazer novas ideias, trazer novas coisas, entender, perguntar porquê das coisas e tudo mais. Mas ao mesmo tempo eu participei de um concurso nacional da DECA, fiquei em primeiro lugar. Isso me deu o direito de fazer Casa Cor como estudante. Então, foi o primeiro estudante a fazer Casa Cor, isso em paralelo. E o convite de voltar para os Estados Unidos. Então, eu tava tipo, meu Deus, o que eu faço? Daquele, meu Deus, eu só não quero fazer engenharia. Exatamente. Para isso. Exato. Isso foi muito legal, porque ao longo desse tempo, o meu pai foi entendendo que eu nasci pra isso realmente, sabe? Então, que legal. O intercâmbio ajudou muito nisso. Ele era uma coisa que era meio desacreditado, tipo, eu nunca vi o governo dar nada pra ninguém, isso é mentira, ninguém não vão pagar nada, eu vou ter que pagar no final. E aí ele viu que eu conquistei sozinho mesmo, consegui bancar Deu tudo. Certo, Aí depois com um concurso nacional, quando eu fui pra São Paulo apresentar pros jurados, ninguém acreditava, assim, tipo, o que tu tá indo fazer em São Paulo? E aí, no dia que eu liguei pra ela, o prêmio foi no MASP, a premiação foi no MASP. A hora que eu ganhei, eu comecei a chorar, liguei pra minha mãe e tudo mais. Ninguém acreditava, assim. E aí... tô ficando emocionada, arrepiada aqui. Tô amando, tô vivendo contigo essa história. E aí, então daí eu fui fazer Casa Cor. Pra mim, a faculdade sempre foi me levada muito a sério. Eu amava realmente o meio acadêmico, a utopia da faculdade, a gente poder pirar em projetos assim na faculdade. Claro. Então eu sempre tive muito de tipo, o TCC vai ser o trabalho da minha vida. Vai ser incrível. Só que junto com o TCC foi o estágio que eu estava assumindo a coordenação e a Casa Cor, a execução da Casa Cor. Então a Casa Cor tomou uma proporção muito maior na minha vida, uma visibilidade profissional muito maior. Não, a bola da vez não era mais o meu TCC, era a Casa Cor. E aí fiz tudo isso, então junto, e aí em paralelo comecei a tocar o processo de visto dos Estados Unidos. Então aceitei o cargo de coordenação. Mas quem sabe tu ia para os Estados Unidos, é isso? Exatamente, aceitei o cargo de coordenação. Não, e eu sempre queria, tipo assim, fui para os Estados Unidos e queria voltar para os Estados Unidos. Só que foram acontecendo essas outras coisas que eu não esperava na minha vida. Claro. O concurso, a Casa Cor, então fui construindo um nome Jefferson Branco aqui, como estudante ainda. Por isso é muito importante o portfólio. A minha irmã, que trabalha sempre com RH, a Letícia Branco, e a minha sócia hoje, ela foi dar uma palestra no Univale há pouco tempo sobre isso para os alunos.
o quanto é importante eles se atentarem durante a faculdade. Essa construção da carreira de vocês começa durante a faculdade. É verdade. A carreira de vocês não começa depois que você se formou, agora day one. Primeiro dia de carreira. Agora eu sou arquiteto, agora eu posso. Então, um portfólio é construído, são os trabalhos da faculdade que são construídos no portfólio, que eu sempre dei muito valor para isso. Foram os concursos que eu participei durante a faculdade, que me deram essa notoriedade, para sair já da faculdade com esse pontapé. Mas assim, deixa eu te perguntar, não era uma coisa assim, com essa propriedade que tu tá falando? Não era uma coisa... Era muito mais empírico, muito mais intuitivo. Totalmente empírico e intuitivo, exatamente. E eu nunca fiz... O meu namorado também, ele também participa de muitos concursos, etc. E ele tem muitos prêmios. Ele é arquiteto? Arquiteto, saiu na Forbes agora, Forbes Under 30, Leonardo Zanata, beijo, amor. Ele tem 20 e poucos prêmios, assim, e tal. Sim. Só que foi engraçado que esses dias a gente parou pra analisar uma premiação que a gente ia participar, e ele ficou tipo, não vou participar desse, olha o prêmio, não vale a pena. E eu parei pra falar pra ele, tipo, eu nunca olhei o prêmio. Em nenhum dos concursos que eu participei, eu fiz pelo prêmio. Pelo desafio. Eu fiz pelo desafio e fiz pela notoriedade, pela visibilidade que ia dar, fiz pelo meu portfólio. E achei isso engraçado, assim. Talvez a visão dele dê mais certo, gente, porque ele tem 20 prêmios e eu tenho 7. Mas eu tenho 7 prêmios, tá? Né? Não é tão, né? Só 7. Não tem certo e errado, assim, eu acho. É o que tu quer pra cada um. Perspectiva. Perspectiva é diferente, exatamente. Mas eu acho engraçado isso, que a motivação maior não pode ser a recompensa, tem que ser um processo. Mas será que não. Será que não é um nível de amadurecimento? Porque ele já participou tanto que agora ele já precisa escolher. Entende? Pode ser. Ele se dá o direito de escolher onde ele vai participar. E daí, de repente, esse foi o critério. Exato. Tu entende? Não faz mais sentido qualquer. Exatamente. Aí que tá, tu entende? Porque o que eu trago, né, gente? A gente tá falando de comportamento, de identidade, de como ser quem a gente é. Então, sempre vai ter essas pinceladinhas. Não dá pra gente julgar, né? E aí, como que a gente faz pra não julgar? Olha outras perspectivas, né? E é como eu tô te dizendo, de repente, quando tu tiver 20, tu vai dizer, agora eu também acho que agora eu vou pensar. Exatamente. E aí, o teu critério, quem sabe, vai ser outro, entendeu? Só vou fazer agora concursos internacionais. E não tem certo e errado. Tá reverberando na minha cabeça uma fala que eu tive que pode parecer pejorativa, quando eu percebi que os arquitetos da minha cidade só faziam geminados e tudo mais. Não é pejorativo, é só escolhas de vida. Eu não queria aquilo pra mim. Mas que bom que tá dando certo pra ele, que ele tá ganhando dinheiro, que ele tá feliz, que tá fazendo isso, etc. Não tem caminho certo e errado. Tem o caminho que você quer pra você. E quando você não sabe o caminho, eu aprendi com a Catri hoje, antes do podcast começar, gente. Suba na montanha mais próxima pra poder enxergar o caminho que você quer pra você. Ai, que tu melhorou. Olha que isso que é bacana, né? Porque tu melhorou a minha fala. Eu tive que explicar um monte de coisa, tu simplesmente reduziu ela. Mas é isso. Ai, que legal. Tá, mas a gente não chegou no escritório ainda. Nem chegou no escritório ainda. Meu Deus, a gente precisa chegar nesse escritório. Não, mas tá tudo bem. Então, daí comecei o processo de visto, demorou 1 ano e meio o processo de visto. Então, eu assumi a construtora e começou o processo de visto. O processo foi negado, o processo americano é super complicado. E ainda jovem, todo um contexto, é bem difícil mesmo. E aí a gente entrou de novo com o processo premium e tal, daí deu certo. E aí eu avisei a construtora que eu sairia em janeiro de 2020, que eu sairia em março. Então, tem 3 meses, gente. Então, vou deixar tudo certinho, não vou deixar nenhum projeto pendente. Nunca saiam de nenhum lugar com as portas fechadas. Façam tudo direito. O mundo é uma ervilha, todo mundo se conhece. Outra falinha da tia Kaki. O mundo é pequeno, redondo e gira. Vai voltar, né? Não tem canto, né? Então, não tem onde esconder nada. Ele é redondo, então, e ele está em movimento, ele está girando, então realmente. E, então, e quem vai carregar é você, né? O peso. Então não carrega peso, deixa onde. E aí eu avisei eles, Cato, que eu sairia então, e aí eu saí em março para ir para os Estados Unidos, e eu cheguei em São Francisco no primeiro dia de lockdown. Então, como a pandemia mudou a vida de todo mundo, a pandemia mudou a minha vida também. Então eu cheguei em São Francisco. Uau! Isso. Cena de filme, assim, tapume na loja da Louis Vuitton, botando tapume, loja vazia. Você com
todo um sonho, com toda uma expectativa. Não, e foi onde eu comecei a fazer, no meio desse processo foi onde eu comecei a fazer terapia e tudo mais, porque eu não sabia mais o que eu queria fazer. Eu queria ir para os Estados Unidos porque eu queria ter um mentor arquiteto, que eu nunca tive. Eu nunca fui estagiário de arquiteto, além desse estágio. Entendi. Sempre fui estagiário de obra, estagiário de engenheiro, etc. E então eu queria ir para os Estados Unidos para ter um mentor arquiteto. Entendi. Só que daí eu comecei a entender que seria um step back na minha carreira, porque lá eu nunca seria o Jefferson Branco, seria o funcionário do escritório. Sim. E que estava tudo bem naquele momento, porque era o que eu queria, não era o Jefferson que você estava escolhendo. Eu só não sabia mais se eu queria isso. Porque daí começou a Casa Cor aqui, concurso nacional, aqui eu fui construindo um nome, Jefferson Branco, e eu queria ir para lá para ficar 5 anos, ter experiência e tal, e voltar. Mas eu ia começar de novo do zero, não ia estar Casa Cor aqui me esperando, não ia ter Jefferson aqui me esperando. Não ia ter essas coisas não. Mas ia acontecer outras coisas também. E aí, mas comecei terapia e tal, e decidi seguir com esse plano dos Estados Unidos, fui para os Estados Unidos, cheguei lá, primeiro dia de lockdown, fiquei 1 semana nos Estados Unidos e voltei. O meu chefe foi muito humano, americano é um pouco mais frio, né? As outras culturas, as culturas norte-americanas, as culturas europeias são mais frias, mas ele foi muito humano nesse momento. Porque não existe direitos trabalhistas, então, nos Estados Unidos, como a gente conhece aqui. Então, você trabalhou, você ganha. Se não trabalhou, você não ganha. É por hora. Então, ele poderia simplesmente falar, se vira, né? Sei lá. Tipo, ele não sabia o que ia fazer com o business dele. Sim. Ele estava preocupado com o business dele naquele momento, gente. O mundo inteiro estava parado. O mundo inteiro estava parado. A cada 24 horas fechava a fronteira de não sei onde, fechava não sei o que lá. A cada 24 horas mudava o cenário completamente. E aí ele me chamou para conversar na quinta-feira, eu cheguei na segunda, ele me chamou na quinta. Falou, Jeff, eu não sei, eu tô preocupado com o meu business, eu não sei como lidar, mas eu não consigo dormir pensando que eu trouxe uma pessoa de outro país, sem família, sem plano de saúde, sem nada, que você tá aqui sozinho. Eu quero que tu volte, eu quero que tu decida se tu volta ou não, mas eu acho que é melhor tu voltar. E a proposta é de pé, quando isso tudo passar, a gente conversa de novo, mas volta para lá, eu compro tua passagem amanhã e tá tudo bem. Só que foi 1 ano e meio de processo para eu aceitar ir para lá, né? Então não foi muito fácil isso, aceitar que eu não ia ficar mais lá. Então liguei para todo mundo e tal e decidi, melhor, realmente estava todo mundo assustado, melhor voltar mesmo. Então voltei de quinta para sexta, cheguei aqui no Brasil, tinha que ligar para todos os aeroportos para saber se não estava fechado, aquela coisa toda. Não sabia nem se chegar em casa. E aí voltei e aí entrei num período de negação, que hoje eu enxergo que era um período de negação muito forte. Então, todas as pessoas vinham muito preocupadas. Jeff, tá tudo bem, mudança de planos, né? Você pediu demissão da construtora e foi todo mundo demitido agora. Então, não tinha nem como voltar para a construtora. Por conta da pandemia, foi todo mundo demitido. Uma semana depois que o Jefferson saiu da construtora, todo mundo foi demitido. Não tinha como o Jefferson pedir para voltar. Tu não tinha como voltar nem para tua vida. Tu ficou total sem plano, sem planejamento financeiro, sem planejamento. Eu terminei um namoro de 8 anos junto nisso tudo. Uau! Então, sem muita estabilidade. Antes de ir para lá? Antes de ir para os Estados Unidos. Então, sem muita estabilidade emocional. Pessoa extremamente organizada, extremamente processual, mas teve que aprender que a vida... Ei, não é bem assim, querido. A vida é hoje. Não é bem assim. Não manda totalmente. Tu pode querer um pouco, mas tu não manda na tua vida. E aí, fiquei então 3 meses nesse processo, assim, de que todo mundo vinha muito preocupado e eu ficava... Não, tá tudo bem, gente. Não tô fazendo nada, tô esperando isso tudo passar. E quando passava, daqui a 15 dias eu volto para os Estados Unidos. Não queria desfazer nem a mala. Então, eu entrei nesse período de negação. Não queria nem desfazer a mala. Foram 3 meses que as pessoas vinham muito preocupadas, me questionar se eu tava bem. E eu, não, tá tudo bem, gente. Daqui a pouco eu volto pra lá, daqui a 15 dias isso tudo passa e eu volto e a gente retoma. Continua o meu sonho. E aí... Então foi 1 ano e meio planejando isso e se despedindo das pessoas. Eu tô muito do emocional, assim, então tô sempre com meus amigos, tô sempre com a minha família, fazendo tudo junto e tal. Então foi pra se desvincular, foi um processo dolorido. E aí, então, depois de 3 meses em casa, sem fazer nada, pandemia, trancado, teve um dia de terapia, eu já tinha começado esse processo de terapia antes, e eu desabei no choro, assim. Tudo. Eu percebi naquele momento que eu não tinha... Fez o luto da... Que eu não tinha mais estabilidade... Essa era a frase, durante a terapia, assim. Que eu não tenho mais estabilidade financeira, emocional, planos, terminei o namoro, não sei mais o que vai acontecer na minha vida, nada. Desabei, chorei. Veio todo mundo em casa preocupado, meu Deus, o que tá acontecendo? Jefferson chorando,
Tá, beleza. Daí aí eu decidi, isso foi dia 27 de maio. Eu decidi... Olha a importância, ele sabe a data. Porque no dia 28 de maio é o dia que eu digo que eu abri o escritório. Porque foi o dia que eu mudei completamente o meu estilo de vida. Então comecei a ter uma rotina criativa, independente de se tinha cliente ou não, desenhar coisas aleatórias. Comecei a cuidar de mim. Isso tá me impactando agora, peraí, calma. Tu abriu o teu escritório, tu disse, agora eu vou abrir meu escritório. E mudou o estilo de vida, é isso? Eu adorei essa fala. Mudei completamente meu estilo de vida, então não tem uma receita, receita milagrosa, uma coisa única que você faz, mas tem um conjunto de ações que você faz. Então eu comecei a ter uma rotina criativa, projetos que eu fazia sozinho, projetos que eu colaborava com os meus amigos, coisas hipotéticas mesmo, ninguém estava ali pelo dinheiro nem nada desse tipo. E de novo, gente, não sou herdeiro, meus pais não me bancam, eu venho de uma família humilde, mas eu sabia me virar. Comecei a correr, comecei a meditar, comecei a controlar minha alimentação e foi isso, foi o PEC. E a terapia que eu já fazia. A terapia que e continuou. Remédio de ansiedade. E ainda teve são 6 coisas, no mínimo 6 coisas. Agora deu, né? Tu decidiu, agora deu, agora vou fazer alguma coisa. Aí exatamente, não vou ficar chorando mais, não vou chorar mais, é isso aí, não deu pra fazer o que eu queria, então vou fazer outra coisa. É o dia que eu digo que eu abri o escritório. Dali, gente, foi só... Qual é o contrário de ladeira abaixo? Ladeira acima? Foi só ladeira acima? É que ladeira abaixo parece uma coisa muito rápida. Dali foi muito rápido. Foi muito rápido, Dali ladeira acima. Lá foi ladeira acima, foi muito rápido. Então, daí eu comecei... Aí começou a ter clientes, como é que foi o primeiro daí cliente? Começaram a ter clientes. Eu acho, tenho essa teoria, que apareciam clientes e como eu estava focado muito em outras coisas, eu não levava isso pra frente. Entendi. Sempre teve clientes, na construtora. Então. Sempre teve pessoas interessadas, mas que... Mas eu tava full time na construtora, eu tava tocando as coisas dos Estados Unidos e tal, mas não sempre teve clientes interessados, Catri, porque eu tinha acabado de sair da faculdade, então não teve esse tempo, sabe? Entendi. Tive o começo de trabalho que eu apresentei na construtora e tal, então foi onde começou a reverberar meu trabalho. Teve a Casa Cor e tal, então começou a reverberar meu trabalho, realmente. E eu sempre postei muitas coisas. Trabalho da faculdade, se vocês forem até o final do meu Instagram, a gente tem os trabalhos da faculdade postado. Não foi uma coisa, agora eu vou ter uma Instagram profissional. Eu não consigo separar isso, eu até tive essa pergunta. E agora eu vou te fazer essa pergunta. Tu postava pra mostrar, tu postava pra registrar, o que era? Porque eu tava orgulhoso com o que eu fiz. Tipo, olha que legal! Tava feliz de ter terminado o semestre e isso é bem importante, porque uma coisa que eu falo, eu não fiz marketing. Nunca fui... Eu estudei muito esses últimos 4 anos, depois que eu decidi não ser mais arquiteta. E uma coisa que eu aprendi, que são 3 coisas. Você tem que ser bom, você tem que parecer bom e muitas pessoas têm que saber que você é bom. Então, bom todo mundo é, tá? Escuta aí, ó. Todo mundo é bom em alguma coisa. De repente não achou, não manifestou. Agora, parecer ser bom. E aí, tu me dá um motivo que era pelo orgulho, mas não sei se tu já tem essa consciência agora de que você já estava mostrando que tu era bom. Sim. E isso é muito importante no mundo que nós vivemos hoje, nesse mundo de super exposição, super informação, entendeu? Isso. Não era uma coisa consciente no nível de, tipo, vou postar para ter cliente, mas era uma coisa no nível de... eu li um dos poucos livros que eu li, não sou um rato de leitura, não vim aqui com papo de coach, assim, falar, vão ler todos os dias 10 livros por ano, não é isso, mas eu li poucos livros e tem 3 que eu falo sempre, que é o Hobby como Artista, que eu li durante a faculdade. Uau. E depois eu mostrei, a continuação desse livro é Mostre o Seu Trabalho, e a terceira é Keep Going. Só continue, assim, acho que é porque eu ganhei eles em inglês. E fala muito sobre isso. Não adianta você ser bom se você não mostrar que você é bom. E o cara que escreveu o livro não tá falando de Instagram, gente. Ele não é da época do Instagram. Tá? Ele falou que dos primeiros dele eram os blogs que ele fazia, etc. Era a única maneira que ele tinha de mostrar o que ele sabia fazer. Então, as ferramentas que ele tinha. Então, mostrar isso para as pessoas é a única forma... E se engana quem acha que não vai ser comercial. Tipo, a gente vai ser comercial, principalmente na arquitetura. Você precisa vender o tu não precisa ser aquele marketing barato, né? Tu não precisa ser tapa na cara, como a gente fala. Sim. Mas
você tem que mostrar qual é o teu talento. E aí a gente cai numa questão que eu vejo que tu, nessa questão, eu acho que tu é super bem resolvido, que você não fica medindo muito o que tu faz. Tu faz o teu... Tu gosta do que tu faz e tu mostra o que tu faz. Assim, essa sensação que eu tenho de você, uma certa leveza nisso. Eu acho que até o que a gente estava conversando antes de começar o podcast também, do lado esquerdo e etc. Eu acho que esse processo de aceitação também vai muito nisso, assim. Tipo, eu sou isso, não tenho vergonha de ser isso, nenhuma. Até o processo de se descobrir gay e de se entender gay também acho que ajuda um pouco nesse sentido, assim. Porque a gente vem de uma sociedade que te ensina a esconder isso, infelizmente é a realidade, e que eu neguei isso por muito tempo. Porque eu achava que era uma coisa de tipo, se dar o respeito, as pessoas são respeitadas. Eu nunca sofri com homofobia, mas não é por isso que ela não existe. Só que muito tempo da minha vida eu achava isso. Se você dá o respeito, as pessoas vão te respeitar. Até que um grande amigo meu tentou se matar. E aí eu percebi, gente, ele tentou se matar porque as pessoas dizem que o que ele é errado, e não é. A partir desse momento eu não me escondi mais pra ninguém, em nenhum momento. E tipo assim, é isso que eu sou, e se vocês quiserem que eu seja assim, quem quiser, exatamente. Não gosta quem não quiser, o problema é seu. Isso reverbera no trabalho também, porque o nosso trabalho é super diferentão, é artístico, porque eu tal. vejo, por exemplo, assim, você falando, e assim, eu vivi isso, né? Eu mapeio a mente dos arquitetos, eu fiz muitas mentorias. Então, assim, eu vejo que isso é um fator recorrente, né? Que faz com que você não... Você acabe, muitas vezes, não mostrando o teu trabalho ou não se expondo por causa do julgamento. Do julgamento mesmo. E aí, tu fica mostrando no Instagram, vamos lá, né? Vamos falar assim para simplificar, aquilo que tu acha que os outros querem ver. Nem é o que querem ver. Aceitam. Que não vão te julgar. Aceitam ou não, ver. Enfim. Se botando numa caixa. A gente vai se botando numa caixa para poder caber. Isso. E, gente, todos os trabalhos que são mais relevantes não são na caixa. Não cabem. Exato, não cabem numa caixa. Exatamente. Então, por isso que quem faz diferente, por isso que quem acredita no diferente tem uma notoriedade muito maior. E aí, quando tu resolveu, quando tu fez o teu processo de identidade sexual, né, que é uma outra identidade, que tu teve que romper essa barreira do não me interessa o que os outros acham, isso acabou refletindo em tudo na vida. Tudo na tua vida. Em tudo na vida, com toda certeza. E eu acho, e é muito engraçado porque falando assim agora, pode parecer que o Jefferson é a pessoa mais bem resolvida, a pessoa mais... Que foi facinho, né? Exatamente. Que é tipo assim, mas é um exercício diário isso, gente. A gente lembrar disso até hoje. Faz pouquíssimo tempo que eu lembro que eu fui numa reunião com um diretor, marcaram uma reunião comigo para Jeff, tô marcando reunião para te apresentar o diretor do lugar X e tal, beleza. Daí eu, não sei quem é o cara, não fui brifado, nada, e eu botei uma gola polo que tava lá no fundo do meu armário. Eu cheguei na entrevista, a diretora era uma gay mega estilosa, toda produzida, e eu fiquei assim, que ódio que eu usei essa gola polo pra tentar me caber num lugar que eu não cabo. Exatamente, e daí eu ainda pensei, essa é a última vez que eu vou fazer isso na minha vida. Parabéns. Ia ser um brinde? É um brinde. Ia ser um brinde. A gente está brindando com água, porque estamos num podcast. A gente não está podendo beber hoje, mas... Mas logo a gente daqui a pouco a gente bebe. Parabéns. Mas a gente querer se moldar, se colocar numa caixa e tal, é uma situação que você não precisa se expor, se colocar. E eu acredito, vou dar a cara a tapa aqui de falar que você não vai chegar em lugar nenhum com isso, infelizmente. Não vai sair da zoninha do meio, né? Exatamente. Da mediocridade sem ser pejorativo medíocre. Medíocre mediano, normal. É mediano. Medíocre não é ofensa, é só uma definição do lugar onde você se encontra. Exato. Que é na média. Exato. E aí você fica modelando querendo copiar, né? Que esse é a maior dor que eu vejo, né? Plagiar, copiar, ou fazer muito parecido. Pra ser o que você não é. Alguém que muitas vezes não tem muito a ver com você e deixando de investir em você, quem você é. Que é o que te diferencia. Que é o que te dá esse talento. Exato. Olha que bacana. Isso é muito legal, assim, eu acho.
É a primeira vez que eu estou refletindo dessa maneira, inclusive fazendo esse cruzamento aí da descoberta da sexualidade com a questão profissional, mas eu acho que completamente faz sentido. E aí, voltando um pouquinho para o escritório, então nesse momento começou a surgir vários clientes. Claro. E eu não estava dando conta sozinho, obviamente. Estava virando noite no meu quarto, não conseguia nem mandar. Essa é uma história que minha irmã gosta de contar, que eu não conseguia nem mandar boleto para os clientes. Então eu não conseguia nem cobrar. É porque o mais importante é o projeto. Era o projeto. É o projeto, gente. Cobrar o cliente. Isso é muito coisa de coach da internet, gente. Eu não quero que pareça isso. Mas é tipo, faço pelo amor e tal. Mas, gente, se você for você mesmo, quem você realmente é, e você fizer o que você gosta, vai vir. O pagamento vai vir. De alguma forma vai vir. Não, eu acho que assim, essa é uma grande dor. Né, Sim. em todos, porque todo mundo é o keep. Normalmente começa eu keep, ou eu keep estagiário, que tu tem que dizer tudo que tem que ser feito. E aí essa gestão realmente do dinheiro, porque a gente trabalha muito com o artístico e isso enche muito a gente, né? A gente nos preenche muito. O dinheiro começa, às vezes, a ficar de ladinho, né? Mas ele também é importante porque a hora que vem a conta, tu precisa ter aquele dinheiro para pagar, né? Exato. Imagina se não entrasse o dinheiro, daí o que eu vivo, gente? Eu, hein? Tá doido? Não, precisa, né? Mas outra fala que eu tive com meus melhores amigos esses dias também, são dois melhores amigos que eu tenho que são engenheiros e tal, e eles estavam conversando sobre isso, de tipo, parar de trabalhar cedo, se planejar, investir e tal, para parar de trabalhar cedo. E aí cada um tinha um plano, assim, tipo, mesmo que não era muito uma coisa na prática ou nada, mas era tipo assim, um sonho, sabe? E aí chegou a minha vez, eu falei, gente, eu não me vejo parando de trabalhar. Tipo, eu faço o que eu amo, realmente. Tipo, assim, não que vocês não façam o que vocês amam. E daí um meu amigo que é engenheiro, ele falou, Jeff, mas faz sentido, porque tipo, o que tu faz realmente é um meio de expressão. Então, tipo, é uma forma de que tu achou de se expressar. Diferente de mim, que executo obra. Tipo, beleza, é um trabalho que eu amo, que eu gosto de ir resolver e tal. do que satisfação, né? Mas vai muito nisso, de preencher esse vazio que a gente tem dentro e que o dinheiro não preenche. Todo mundo fala isso, todas as pessoas que são mega ricas, etc., falam sobre isso. É importante, gente, dinheiro. Eu quero dinheiro. Não me entendam mal, mas não é o que preenche. Mas é que assim, tem várias tarefas para executar. Qual que tu vai executar? Tem que mandar e-mail para o cliente, tem que fazer o cadastro do cliente, tem que emitir os boletos do cliente, tem que fazer o projeto, tem que falar com o fornecedor, tem que revisar. Sistema que ele pagou. Então, assim, qual que tu vai fazer? Tu vai fazer o que te dá uma satisfação mais imediata e que faz mais sentido para você. É um problema só de gestão. Exato. E aí a gente não tem, voltando lá para aquela historinha das faculdades, que agora está mudando um pouco, essa visão de gestão. Zero. Terceiriza, como você está fazendo, ou chama a sócia e ela resolve, e ela gosta de contas, e ela gosta de tudo organizado, e as tabelas, e não sei o que foi o que aconteceu. Fantástico. Então, você resolveu chamar a tua irmã, então, para te ajudar, foi isso? Não. ela me chamou. Ela te chamou? Não, o meu quarto era divisa com o dela, na casa dos meus pais, era lá que eu tava fazendo tudo. E ela não conseguia dormir com a luz, que ficava ligada o tempo todo. Tipo isso, música, luz e ar-condicionado. Entendi. E aí ela me chamou e eu nunca esqueço de uma fala que ela fez, que foi: a gente tá com a galinha de ovos de ouro em casa e a gente não tá fazendo aproveitar bem isso. Então vamos montar um negócio e tal. Aí ela veio comigo, eu já tinha contratado o primeiro estagiário naquele momento, e daí dali pra frente foi só ladeira acima, de novo. Uau. Então daí hoje a gente tá na sede própria, hoje a gente tá com uma equipe com 7 pessoas, é a nossa terceira participação na Casa Cor, mais concursos rolando, projetos de São Paulo, que eu imaginava que ia demorar O primeiro planejamento estratégico do escritório que eu fiz foi chegar em São Paulo daqui a 5 anos. E 2 anos tu já tá... Já estamos lá em São Paulo executando obras e tal, fazendo projetos. Então as coisas têm acontecido numa velocidade muito doida, que é a minha única preocupação no momento atual do mercado de trabalho. É o quão mais rápido a gente quer, né? Com as coisas de inteligência artificial e etc. Que já vai ser mais assunto pra gente conversar. Porque tem essa pergunta, não consegui fazer, né? Sobre tecnologia, sobre como ver a tecnologia, mas eu acho que como você chegou até aqui, né, com todo esse repertório de histórias, eu acho que isso traz uma visão para as pessoas entenderem que não é
brilhantismo, não cai do céu, não é fácil, existe, né, muitos desafios e existe esse deixar manifestar, né? Tem algumas coisas que a gente não tem controle simplesmente, assim, então a gente tem que se apegar ao que a gente tem controle, realmente, porque o restante é a vida que vai falar. A gente chegou aqui ao momento até essa trajetória para construir o escritório, mas daqui para frente, com o escritório aberto, também são muitos desafios. Sim. E acho que a gente se reúne para conversar um pouquinho sobre isso, esses primeiros desafios do escritório, em outro momento, porque dá mais uma horinha de podcast. Vamos fazer muitos podcasts. Mas, assim, só para nós dar aquele gostinho, ok, daí começou a acontecer, vocês foram para a sede nova. Hoje, qual seria o teu maior desafio dentro do teu escritório hoje? Que tu sente, assim? Pessoas. Gestão de pessoas. Gestão de pessoas, Então, eu ainda como líder não me identifico muito como líder, porque eu só queria ser o arquiteto que ficava desenhando. Eu só queria desenhar e fazer projeto. Eu só queria desenhar, exatamente. Eu falei, eu nunca quis ser empresário, gente, eu só queria desenhar no meu canto quieto. E o comercial, quem é que cuida pra ti? Eu que cuido do comercial, total. A cara do escritório é a gente, cada vez a gente aprende mais isso, na prática, pelo menos. Sim. Tem mais uma vez, não tem certo e errado, mas ter o nome do escritório com o teu nome, se você está pensando em abrir o seu escritório agora, são 2 caminhos diferentes para trilhar. Um escritório que leva o seu nome é difícil de desvincular a sua imagem dele. As pessoas vão querer ser atendidas por você, vão querer que você faça todas as reuniões, vão querer que você vá em todos os lugares. Que eles estão contratando você, né? E é mas difícil aí a gente desvincular a marca, né? Então, os 2 primeiros anos do escritório foi isso. E eu passando perrengue com pessoas, clientes, etc. Porque eu não tenho como fazer tudo, gente. Vocês acham que tudo que a gente vê na internet é tudo o Jefferson que faz realmente? Não é, uma equipe maravilhosa que eu tenho para poder me ajudar. E hoje muda o discurso. Quando a gente vai apresentar a proposta, eu já falo de forma bem clara para toda reunião e falo: você está contratando um escritório de arquitetura e não uma pessoa física, para poder te atender melhor. Você não está contratando uma pessoa, você está contratando 7. E isso tem mudado aos pouquinhos. Mas a gente já pensa até num rebranding, alguma coisa assim da marca, porque... Legal. Porque teve esse choque inicial. Quando eu abri meu escritório, chamava Estúdio Ata. Eu fui bem consciente nisso. Eu queria abrir uma marca. Tem o Ata, eu hoje carrego, né, o Catriata. Hoje o negócio que eu faço, né, ele não tem como vender, me desvincular, porque realmente leva meu nome. Mas quando eu abri o escritório, eu queria que ele fosse um negócio. Então ele tinha um nome, tanto que ele, né, nasceu e ele morreu, não queria que fosse tão dolorido, mas ele morreu e tá tudo bem. Exatamente. E ele morreu, eu fiquei muito feliz. E tá tudo bem. E foi um ótimo enterro. Aí a gente fala um outro dia sobre isso. Mas o que acontece? Que eu vejo e analiso, né? Agora tu está entrando numa jornada em tornar Jefferson Branco uma marca e não o teu nome. Sim. O teu já é Jeff, porque não, aqui no meu celular tá Jeff. É Jeff. Já é outro, entende? Sim. E realmente isso tem uma dorzinha aí no processo, porque é como você comunica isso, exato, como você estabelece, como você internaliza isso, exato, né? Porque quando o cliente pergunta, mas o Jefferson não vai estar na reunião? E se isso chega a você, ai, eu não estou atendendo meu cliente, entendeu? Essa é a dor, exato, entende? Então, esse desvincular, que, né, então, que legal que tu já tem pessoas para fazer coisas que você já delega, mas esse agora desvincular realmente o ser da marca é uma dorzinha aí que acontece. Isso. E a gente percebeu isso na prática, na dor mesmo, né? Então, com os clientes reclamando, com os clientes cobrando, e hoje a gente muda o discurso. A gente chegou a pensar em fazer um rebrand na época, mas eu não optei por essa opção, porque é um nome que está sendo consolidado no mercado, que está crescendo no mercado, para simplesmente apagar, então esquece, estava dando certo, vamos começar do zero. Só porque está tendo um problema. Aí a gente começou a comunicar de uma forma diferente, a equipe aparecer. Eu sou uma pessoa que nunca tive problema nenhum em dividir créditos, então eu faço questão de as pessoas saberem que não foi o Jefferson que fez sozinho. Claro. E comunicar isso de uma forma, só que é um trabalho de formiguinha, que tem dado certo. Esse problema a gente não tem problema nenhum com nenhum cliente, porque todos os clientes que são ativos hoje
são clientes que vieram desse novo discurso de propósito. Já com essa nova estrutura, né? De tipo, isso aqui, a gente está contratando uma empresa e fazer o cliente enxergar que isso é uma coisa ótima para ele, inclusive. É melhor. Ele é muito mais seguro contratando uma empresa do que contratando uma pessoa que pode simplesmente sumir, sei lá. É verdade, verdade, tem razão. Ou pode ser atropelado, não tô brincando, né? Agora vamos fazer uma coisa mais realista e mais trágica, assim, meio emocionado. Se contrata uma pessoa física, a pessoa pode atravessar a rua e ser atropelada, gente. O que acontece? E daí ele morreu, como é que faz, né? Exato. É bem interessante isso. Eu vejo que realmente tu tá acelerado nessa subida, porque isso acaba acontecendo quando a marca está lá completando, quando o escritório, enfim, está completando 5, 6 anos, 7 anos, começa a aparecer essa dor, né? Então, mas porque na tua vida acho que as coisas são meio aceleradas mesmo, eu sou meio né? acelerado, né? Eu falo um pouco rápido, eu sou meio acelerado. Isso aí. E eu tô sem tomar café, hein, gente? Tô em abstinência de café há 2 meses. Uau! Tá então triste. não tá nem naquela faltinha que tem. Uau! Tá triste, mas vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Gente, infelizmente eu tinha mais umas 20 perguntas. Não, umas 5 que eu queria fazer, mas é impossível. Nós já estamos há muito tempo aqui, né? E eu quero me propor que seja interessante, mas não seja cansativo, Exato. né? Então, o Identidade de Arquiteto vai acontecer muitas coisas ainda. Agora é só o comecinho. A gente começou com esse cara fantástico. Eu estou muito feliz de ouvir a tua história, saber que você está aqui. Te agradeço de coração. Queria que tu deixasse algo que tu acha que tu deve contribuir para as pessoas que vão estar nos ouvindo, para quem está buscando uma resposta às vezes, né? Tá. E resolveu assistir ou ouvir o nosso podcast. E o que você acha que você pode contribuir para essa pessoa aí? Tá. Cata, primeiro, obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite, foi um prazer a conversa aqui, realmente a gente tem muita coisa para conversar. Pessoal, pela plataforma que vocês estiverem vendo, deixem sugestões, comentários aí pra gente poder trazer mais conteúdo pro podcast. Fico à disposição também na minha rede, Jefferson Branco, se vocês tiverem dúvidas, o que eu puder ajudar vocês, entrem em contato. E tem uma coisa que eu aprendi bem no comecinho do escritório, que foi acreditar no processo. E viver pelo processo, não pelo resultado final. Explica um pouquinho. Você está desenvolvendo um projeto só pensando no resultado final. E aí, quando aquele render fica pronto, quando aquele projeto fica pronto, acabou. É um momento muito pequeno, é muito instantâneo. Tipo, acabou. E aí você sente um vazio. Eu senti um vazio existencial, assim. Entendi. Porque eu passava agoniado o processo inteiro. Você passa um mês fazendo o projeto. E em vez de aproveitar cada segundo e, que bom que não deu certo, vamos tentar outra coisa e vamos tentar melhorar e tal. Não, ficava na agonia de terminar o negócio. Entendi. E quando terminava, ok, fica lindo, beleza, mas acabou. Não tem mais nada, é um vácuo. O fim de tudo é um vácuo, gente. Então aproveitem o processo é lindo, ele é cheio de vai e volta e isso tem muita beleza nisso, a gente aprende muito nisso. E não aproveitar o processo está muito ligado a ego, assim, na arquitetura. Então, o primeiro gesto que eu fizer é o melhor gesto. Nenhuma sugestão de ninguém de fora vai ser melhor do que isso. Eu não vou revisar meu projeto. Eu sou brilhante, acertei na primeira, né? Eu não... E ego. E a gente sofre muito na vida por ego. Porque eu sou melhor, porque eu não aceito a opinião dos outros. Porque e às vezes eu vou me aprofundar um pouquinho e com o tempo a gente vai falar bastante sobre isso. Eu gostaria de ser o melhor. E aí eu não me permito errar, eu não me permito testar. Calma, você é uma tréplica. Eu gostaria de ser diferente. Uau. Quando você quer ser diferente, não tem essa cobrança. É verdade. Não tem comparação, né? Exatamente. E aí, quando tu para não de se preocupar... Não precisa ser melhor que ninguém. E, inclusive, pode ser a pessoa mais foda do mundo. Você olha pra ela, usa ela como exemplo, mas não queira ser melhor que ela. Queira ser diferente dela. É verdade. Fica mais leve. Quando você para de se preocupar em ser um modelo, estar numa caixa, a vida começa a ficar muito mais interessante. É isso, gente. Fiquem ligados nos próximos episódios. Uau, adorei. Gente, vai estar em todas as plataformas de podcast. Tá no YouTube do Catriata, né? Para vocês verem as nossas carinhas aqui, as nossas expressões. No descritivo estão todos os nossos apoiadores, as pessoas que acreditaram nesse projeto no início. E eu honro muito essas pessoas, porque quem começa no início, quando não existe nada, essa pessoa, ela tá pela fé que ela tá vendo, né, que pode virar. Sonhando junto. Depois vai vir muitas pessoas que vão ver que esse projeto é bacana, mas
Embaixo está todo o descritivo dos nossos apoiadores. Deixa seu comentário, deixa sua dúvida e a gente está aqui para contribuir e tornar esse mercado melhor e a vida de vocês melhor. É isso, gente. Beijo. Beijo.